O cristianismo é só Cristo e nada mais. Esse é o tema que a gente quer abordar aqui. O cristianismo não é o cristão exibindo um viver moral belo e exemplar, como se fosse a vida de Cristo, para que os outros vejam que Cristo vive neste cristão. Não é propriamente por aí. Não. O cristianismo é o próprio Cristo vivendo a sua vida santa através dos cristãos para manifestar o seu amor em favor dos outros. Não é algo que eu faça, mas é algo que eu reflito. É uma manifestação da vida de Cristo que opera em mim. O cristianismo é nada menos do que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu vivendo a vida de Cristo, é Cristo vivendo a sua vida em mim. Parece muito sutil, mas é extremamente significativo isto. Sócrates, por exemplo, foi um filósofo grego de conduta inatacável. Talvez sua única falha foi ter bebido cicuta, ter bebido veneno. Mas ele era um homem moralmente reconhecido pela sociedade da época como uma vida sem jaça, um diamante sem jaça. Era uma vida íntegra. Cornélio, o centurião romano, das forças romanas, ele tinha um caráter impoluto, sem falhas, a ponto de dizerem que ele era um homem justo, um homem que se esmerava em dar esmolas, era uma pessoa de uma compreensão muito adequada pela população da época. Saulo de Tarso foi um judeu religioso com um comportamento sem repreensão. Ele chega mesmo a dizer: quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Todos eles, Sócrates, Cornélio, Saulo, todos eles, homens de caráter, homens de boa moral, entretanto, do ponto de vista espiritual, eles estavam perdidos totalmente. Eles não tinham comunhão com Deus em si. Era um caráter sem jaça, ou uma conduta moral impecável, mas isso não quer dizer que a pessoa seja um crente em Jesus Cristo. Não quer dizer que ele dependa de Cristo e de Cristo somente. Há muita gente neste mundo que tem uma vida ilibada, irrepreensível, uma vida que digna de ser copiada, mas nunca nasceu de novo. Nunca experimentou uma transformação real. Nunca experimentou a vivificação do seu espírito. É uma vida da alma e não espiritual.
Talvez Nicodemos fosse alguém assim. A questão aqui não é a moralidade inatacável, mas onde está o centro da sua confiança. Nicodemos procura Jesus de noite, e talvez ele estivesse se escondendo da visão dos seus pares, e ele procura Jesus apresentando uma premissa: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus disse para ele assim: olha, na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque aí o nascer de novo, o nascer do alto, é esse relacionamento com Deus e não propriamente uma vida moral. Porque tem muitas pessoas que têm uma vida moral muito bonita, mas não significa que ele tenha um relacionamento significativo com Deus. Ninguém entrará no reino de Deus pelos seus próprios méritos, mas pela graça e misericórdia de Deus em Cristo. O cristianismo é Cristo, é de Cristo, é por Cristo e é para Cristo. É Ele fazendo tudo em nosso favor, para que nós sejamos, de fato, libertos de qualquer posição que nos leve ao orgulho, à vaidade, à soberba de achar que nós somos capazes. Não é uma vida torta que nos impede de participar do banquete na casa de Abba, mas é a autoconfiança. Em quem você está confiando? Em si mesmo ou em Cristo? Este é o problema. O problema da fé cristã não é tanto a questão moral, esta também, mas é a questão de fé, de confiança. Muitas pessoas confiam no seu próprio taco, mas a fé cristã é confiar na obra, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como numa autocirurgia do cérebro, também não há autorremoção da autoconfiança por nós mesmos. Nós não podemos nos remover desta atitude de autoestima, de autonomia. Nós precisamos ser tratados pela obra de Cristo para nos libertar de toda essa tentação e essa tendência de vivermos por conta própria. Nós temos que ser crucificados com Cristo. Não podemos ser livres de nossa confiança própria sem esta obra de Deus. Eu pensei assim, eu não posso, como médico, se eu fosse um médico, eu não posso fazer uma cirurgia de um tumor no meu cérebro. Eu mesmo. Tem que ser outro. Eu também não posso fazer a remoção da minha autoconfiança, senão outro fazendo isto em meu favor. A fé cristã, a fé baseia-se em alguém confiável que mereça fé. Alguém que possa fazer de tal maneira que me liberte de minha autoconfiança para que eu possa confiar na soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pecador pudesse crer por si mesmo, a sua fé, ela estaria corrompida pelo seu orgulho. Seria uma fé poluída
pelo pecado da altivez. Ele acabaria se arrogando, não é? De ter uma fé que está se orgulhando, e aí isto é pecado. O incrédulo precisa morrer juntamente com Cristo. Morrer para si mesmo, a fim de ser ressuscitado com Cristo e deste modo receber a fé do autor e consumador desta fé, que é Jesus. Nós temos que ser desconstruídos e reconstruídos por meio de Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, os versos 19 e 20, nós vamos ler aqui na versão A Mensagem. Ele diz assim: explico o que aconteceu comigo. Eu tentei guardar as regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então, eu desisti de ser o homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele, com Cristo. De fato, eu fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é a vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. Olha que coisa preciosa. Ele vai longe nesse ponto. Não vivo mais, é Cristo que vive em mim. É Cristo em mim que vai se manifestar. E nós estávamos falando há pouco daquele texto do apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas, sobre a vida verdadeiramente cristã, que Paulo disse: eu tentei guardar as regras e me esforçar para agradar a Deus, eu tentei viver pela lei, mas sabe o que aconteceu? Isso não funcionou. Então ele desiste de ser um homem da lei, ele agora procura tornar um homem de Deus. Ele disse: eu estou me identificando com Cristo. A vida de Cristo é que foi o suporte para esta realidade e que me deu capacidade para viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. Eu estou ali naquela cruz com Ele. Eu fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais a fachada, o primeiro lugar, a parte de importância. Ele chega a dizer: eu pouco me importo parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Eu não estou mais tentando impressionar a Deus nem a vocês, porque agora é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, mas também é a fé do Filho de Deus que me amou
e se entregou por mim. E ele chega a dizer, eu não quero desistir, eu não volto mais atrás. O pecador ele precisa morrer com Cristo, para que creia em Cristo e viva, não mais como incrédulo ou duvidoso, mas Cristo vivendo nele e através dele. Vivendo em mim e através de mim. Eu vou ser sempre uma pessoa falível. Eu serei sempre um homem sujeito a quedas. Mas a manifestação da vida de Cristo em mim vai aperfeiçoando-me e levando-me à maturidade. Eu quero que você fixe bem isso. O cristianismo não é o cristão tentando viver a vida de Cristo. Não é uma exibição como aquele livro Em Seus Passos que faria Jesus. Não sou eu tentando ser aquilo que Jesus foi e é. Não. A fé cristã é Cristo. É dele, é por ele e é para ele. É tudo operacionado de Cristo, por Cristo e para Cristo. Realmente ninguém pode viver a vida cristã por si mesmo. Ninguém. Só Cristo pode viver a sua vida em nós e por meio de nós. A primeira coisa que nós precisamos entender é que cristianismo não sou eu tentando viver a vida cristã. É Cristo vivendo a sua vida em nós e por meio de nós. E isso ele faz. Cristo não vai me ajudar a viver a vida cristã. Ele vai manifestar a sua vida em mim, dentro de mim. Se ele estiver em mim, ele vai expressar a sua vida no meu modo de ser, no meu modo de agir. Não é uma questão de ajuda, é uma questão de interiorização da sua própria vida em nós. É a internalização da vida de Cristo. Não se trata de uma autoconfiança, mas da plena confiança no alto, dada pelo Altíssimo, para confiarmos na suficiência do Eterno que age em nós. Não é algo que eu produza como esforço próprio, mas é aquilo que se torna uma realidade por sua expressão e manifestação no meu interior. Quando creio que Cristo vive em mim, e me rendo ao seu poder, ele vai se expressar no meu interior e por meio de mim, por meu intermédio. Ele vai agir. A primeira coisa que temos que aprender é: não podemos viver a vida cristã. Só ele pode e irá viver se eu me render totalmente a ele. Quando eu me render inteiramente a Cristo, e eu puder dizer, não mais vivo, mas Cristo vive em mim, ele viverá a sua vida em nós como nós mesmos. Há uma real e verdadeira identificação existencial. É uma assimilação, de tal maneira que há uma mudança total de fonte de ação.
todo o problema aqui se baseia na inteireza da fé. Aquele que confia precisa ser confiável. E aquele em quem se confia deve ser a fonte da nossa confiança. Ele vai ser o agente e a motivação dentro do nosso coração. A vida cristã não é o cristão tentando apresentar um modo de ser moral, mas é a própria vida de Cristo se expressando nele. Se a fé vem de um ser confiável, ela merece crédito. Se ela não vem de um ser confiável, ela não merece crédito. E a única pessoa confiável é Cristo. Como eu posso confiar em mim, uma vez que eu sou tão mutável, tão instável, tão volúvel, tão inconstante e, finalmente, sou mortal? A fé na fé se dissipa com facilidade. Eu preciso ter uma realidade de fé em alguém que não muda. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jó, por exemplo, era um homem justo. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem temente a Deus. Ele se desviava do mal. E ainda assim, ele só conhecia Deus de ouvir dizer. Ele de fato não tinha uma experiência real com o Senhor. A sua conduta era perfeita, mas a sua fé era de segunda mão. Ninguém pode crer em quem não conhece. E ele mesmo disse, eu só te conhecia de ouvir dizer. Como é que eu posso conhecer alguém só de ouvir falar e dizer que tem uma fé nessa pessoa? O espírito do Evangelho, o espírito da cruz, tem tudo a ver com a plena confiança na suficiência do Altíssimo. Não é propriamente um conhecimento teológico, isso é importante, mas é muito mais do que isso. É um relacionamento, é uma interação de vida. Voltando aqui, Jó era homem justo. Mas essa justiça, como ele mesmo diz, ele diz, a minha justiça me apegarei, não a largarei. Não me remorde a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Era uma justiça própria. E nós precisamos da justiça de Cristo que não está poluída pelo orgulho, pela vaidade. Eu queria dizer, meus amados, que não tentem viver por uma fé a partir de vocês mesmos, pois só Cristo é o autor e o executivo da fé. Só Ele é o cristianismo e só Ele pode nos garantir perfeita salvação. Não busque em você mesmo a sua sustentabilidade, mas creia no Senhor Jesus Cristo. Ele pode lhe sustentar. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Até o próximo programa, quando nós estaremos aqui falando deste Evangelho. Até lá, de coração para coração.